Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo a mais nova pesquisa para a Presidência da República, eleição 2026. E olha, testaram muitos cenários e chama atenção aqui a força de Ciro Gomes, que lidera um cenário que é provável ou possível que aconteça nas eleições do ano que vem. Eu vou trazer, nos outros Ciro aparece muito bem colocado. Os candidatos bolsonaristas com muita dificuldade, então certamente o bolsonarismo olhou para essa pesquisa aqui e não deve ter gostado muito. Vou trazer também como é que está o Lula nos cenários em que ele aparece, inclusive já adianto que ele lidera em todos eles. E vamos trazer também reflexões. No final quero dar um pitaco do que eu acho que tende a acontecer em relação aos principais nomes aqui, né? O candidato que o Bolsonaro vai apoiar, o Lula ou o candidato que o Lula vai apoiar, o candidato dos liberais, tem também o Ciro Gomes. Vamos falar um pouco de cada aqui, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Manda o joinha para cima, não gostou o joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Bora aí trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E eu quero agradecer porque nós passamos a marca de 350 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que aqui estão e bora continuar crescendo. Pessoal, é o seguinte, o Datafolha saiu aí neste sábado e tá causando burburinho, não apenas nas redes sociais, mas também nos bastidores do mundo político. Até porque nós temos aqui alguns cenários com Ciro Gomes, que diz que não vai ser candidato, ou ele fala assim, a minha intenção não é ser candidato. Saiu até uma matéria numa reunião que ele teve ali, enfim, sem presença da imprensa, ele falou isso e teve uma pessoa que foi para a imprensa e comentou. Então ele fala, minha intenção, não quero ser e tal, mas político, dependendo, pode ser convencido, né? O Datafolha entrevistou então 3.054 pessoas entre os dias 1 e 3 de abril. Tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Vamos começar aqui no cenário sem Lula e sem Bolsonaro. Sem Bolsonaro, né, todo o cenário tinha que estar, porque ele está inelegível. E o Lula vai estar com 80 anos em 2026, terminaria o mandato com 84 anos. Lula animaria uma nova disputa? Muitos apostam que não. E o PT apostaria no Haddad, ministro da Fazenda, que foi colocado nesse cenário. Vamos lá então. Nele, quem lidera é Ciro Gomes, e não é a primeira pesquisa que traz isso. O Datafolha, Paraná Pesquisa, que também faz de forma presencial, trouxe num cenário com Ciro, Tarcísio e Haddad, o Ciro liderando, e inclusive tinha menos nomes do que tem aqui, e a folga do Ciro foi até maior. Então aqui agora, Ciro lidera com 19%, o governador de São Paulo aparece em segundo com 16%, em terceiro vem o Haddad, que é ministro da Fazenda do PT, com 15%. A margem de erro é de 2, então a gente pode falar que os três estão tecnicamente empatados, porém com o Ciro 3 pontos à frente do Tarcísio e 4 pontos à frente do Haddad. Pois é, meus amigos, realmente mostra uma força de Ciro Gomes, que terminou 2022 humilhado nas urnas, a verdade é essa, com 3%. Ele que tinha tido 12 em 2018, aí ele cai de 12 para 3 e agora aparece com 19 nesse cenário, é claro. Eu vou trazer o cenário aqui com Lula e Bolsonaro, que o Ciro tem muito mais do que os 3 que ele terminou. Será que é porque o eleitor agora olha e fala, queria ter votado no Ciro antes, arrependido de ter votado no Lula ou no Bolsonaro, e agora eu quero o Ciro? Talvez. Em quarto lugar, Pablo Marçal, o coach, aparece com 12%. Então o coach está empatado com o Tarcísio e com o Haddad, mas não está empatado com o Ciro por conta da distância. Ratinho Júnior, governador do Paraná, vem com 7% aqui em quinto lugar. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, vem em sexto com 5%. Romeu Zema, governador de Minas, tô até perdendo as contas aqui, sétimo lugar com 3%. E o Caiado, governador de Goiás, em oitavo com 2%. Então quando a gente fala aqui que não é um resultado inexpressivo para Ciro Gomes, é porque o Ciro nem mandato tem. E ele está disputando contra o governador de São Paulo, ministro da Fazenda, o Pablo Marçal, que nas redes sociais manda muito bem, inclusive no sentido de quando é preciso para ele, segundo consta, praticar crimes, ele pratica também, como fez lá com aquele laudo criminoso contra o Boulos na véspera do primeiro turno nas eleições municipais de São Paulo. Você tem aqui o governador do Paraná, governador do Rio Grande do Sul, governador de Minas e de Goiás. E quem lidera é o Ciro. Então não é pouca coisa.
Num cenário com o Bolsonaro e o Haddad no lugar do Lula, você tem o Bolsonaro liderando com 32, Ciro Gomes em segundo com 20, à frente do Haddad. O Haddad aparece em terceiro com 17. Todo mundo tá careca de saber que o Haddad é do PT e que o Haddad é aliado do Lula. Mesmo assim, o Haddad perde para Ciro Gomes nesse cenário. Pablo Marçal vem em quarto com 8, Eduardo Leite 6. Aqui não colocaram nem Zema, nem Caiado, nem Ratinho Júnior. Por isso é que o Bolsonaro também dá uma deslanchada, né? Em branco, nenhum, 15%, e não sabem, 3%. Agora, e com o Lula? Aí com o Lula, o Ciro já cai, o que mostra que o Ciro pega muitos eleitores, né, dessa eventual desistência do Lula, que lidera no cenário com 35%. O Tarcísio vem em segundo com 15%, e o Ciro Gomes e o Pablo Marçal empatados com 11%. Por conta da margem de erro, Ciro e o Tarcísio estão empatados em segundo. Ratinho Júnior vem em quinto com 5, Eduardo Leite e Zema com 3, o Caiado com 2. E só com 3 nomes fizeram aqui uma disputa bem apertadinha. Tiraram o Ciro e o Lula vai para 43, o que mostra que o Lula cresce 8 pontos aqui sem o Ciro, mas também não tem outros candidatos. Tarcísio vai para 24, também cresce bastante, ele tinha 15 no cenário com mais nomes, agora vai para 24. O Pablo Marçal, 15. Em branco, nulo e nenhum, 16, indecisos 2. Agora fizeram um cenário com muitos nomes e o Eduardo Bolsonaro sendo o candidato bolsonarista, no lugar do Tarcísio. O Lula, 35. Quem aparece em segundo é o Ciro Gomes, com 12. Em terceiro, Eduardo Bolsonaro com 11 e o Pablo Marçal vem em quarto com 10. Ratinho Júnior com 6, Romeu Zema e Eduardo Leite com 4, Ronaldo Caiado com 3. E num cenário em que Michele Bolsonaro é colocada como candidata bolsonarista, ela aparece com o mesmo percentual do Tarcísio no cenário mais cheio. O Lula lidera com os mesmos 35. Lula tem 35 aqui em praticamente todos os cenários. Então, 35 para o Lula, Michele com 15, o Ciro Gomes vem empatado com ela, tecnicamente falando, com 12, Pablo Marçal, o coach, com 10, Ratinho Júnior, 5, Romeu Zema, 4, Eduardo Leite, 3, Caiado, também 3. Num cenário, Lula, Bolsonaro, Ciro e outros nomes. Lula lidera com 36, Bolsonaro vem em segundo com 30. Outros institutos estavam mostrando o Bolsonaro à frente. Datafolha mostra Lula à frente, 6 pontos de Bolsonaro, e o Ciro vem em terceiro com 12. Pablo Marçal, 7, Eduardo Leite, 5. Em branco, nulo e nenhum, 9, indecisos, somente 2. Então, como eu falei do Ciro Gomes no começo, esse aqui foi o último cenário que eu trago, mesmo nele, em que você tem Bolsonaro que está inelegível, mas que esteve nas eleições de 22, o Ciro aparece com 12. Alguém fala, mas não está a Tebet. A Tebet teve 4, ela aparece agora muito mal nas pesquisas. O pessoal achou que a Tebet ia sair gigante das eleições, que virar ministra ia dar para ela vitrine. Muito mal, nem se compara com o desempenho de Ciro Gomes, que aqui nesse cenário tem o Pablo Marçal, que é uma figura aí muito conhecida, com 7 e o Eduardo Leite, 5. Então, o Ciro sai de 3 na disputa contra Lula e Bolsonaro e aparece aqui com 12, com candidatos mais competitivos, um aparecendo com 7 e outro com 5. Sem falar que esses 12 aqui não são votos válidos, como foram os 3, que é você descartando em branco, nulo, nenhum. Então, se for pegar votos válidos aqui, o Ciro certamente estaria com 15, o Lula com uns 39, o Bolsonaro com uns 33, por aí. Então, realmente, um percentual interessante aqui para Ciro Gomes, que saiu muito mal das eleições de 22, agora está praticamente parado e crescendo nas pesquisas, aparecendo bem. Bom, o que deve ocorrer, na minha opinião, e eu posso estar muito errado? O Bolsonaro está fora, isso não é opinião, isso é um fato. Agora, quem que ele vai apoiar? Eu acho que vai ser Tarcísio ou alguém da família. Inclusive, o apoio dele a Tarcísio levanta desconfianças dentro do próprio clã Bolsonaro, que muitos não acham que o Tarcísio é confiável o suficiente. Então, pode ser que apostem em alguém da própria família. E aí, esse nome, não adianta a gente achar que não, mas eu acho que quando realmente a campanha começar, ele tende a crescer e tende a disputar ali com alguma vantagem uma das vagas no segundo turno. Assim como aconteceu lá atrás, quando o Lula não podia ser candidato, o Haddad estava meio que mal, mas quando o Lula decide apoiar o Haddad cresce e vai para o segundo turno contra Bolsonaro, perdendo naquelas eleições. Então,
esse nome do Bolsonaro tende a ser forte em 2026, não nos enganemos. Os liberais, eles devem se unir, tá? Já estou vendo aí matéria falando do Zema, recebeu apoio do Eduardo Leite, o Eduardo Leite disputaria o Senado, o Ratinho Júnior, e aí, vai disputar o Senado também? Caiado, como é que vai ficar a situação do Caiado, que inclusive neste dia lançou a sua pré-candidatura lá em Salvador, na Bahia. Então a gente não vai ter esses 4 nomes, Zema, Caiado, Leite e Ratinho Júnior disputando. Talvez 2 aqui desistam para disputar o Senado pelo seu estado, outra vir vice. Eles tendem a ficar juntos, não sei. Eu tenho minhas dúvidas aqui sobre o Caiado, mas Zema e Eduardo Leite devem estar juntos de alguma forma, Ratinho Júnior. Vamos ver, o Pablo Marçal, eu acho que vai ficar de olho no Tarcísio. Se o Tarcísio for para a presidência, aí o Pablo Marçal deve disputar o governo do estado de São Paulo. Agora, se o Tarcísio tenta disputar a reeleição, o Pablo Marçal pode crescer o olho e falar, opa, vou disputar a presidência, lembrando que ele está inelegível nesse momento. E o Pablo Marçal disputando tende a rachar os votos da direita. Então, ele disputando é ruim, porque o Pablo Marçal não colabora muito com o debate sério que tem que acontecer nesse país, mas o lado positivo é que ele vai rachar voto da direita. Isso é importante. E o Lula vai disputar? Se disputar, é o favorito do PT e favorito nas pesquisas aqui. Mesmo estando com dificuldades na popularidade, na aprovação, na avaliação, que até melhorou um pouco nessa pesquisa, eu vou falar dessa parte amanhã, mas mesmo assim, né, o Lula, com toda dificuldade, tem aparecido, né, liderando nos cenários. Alguma pesquisa mostra ele atrás do Bolsonaro, mas essa aqui, inclusive, ele lidera. Então o Lula é favorito, mas 80 anos, gente, não é brincadeira não. Terminar o mandato com 84 e não tem como não fazer as comparações com o Biden nos Estados Unidos. O Biden até lançou sua candidatura, chegou lá, né, viu o próprio Partido Democrata criticando, algumas falas, alguns escorregões, e que o Lula, inclusive, aqui não é uma questão de você gostar ou não gostar, o Lula tem falado coisas que tem, inclusive, prejudicado o próprio governo, abrindo polêmicas totalmente desnecessárias. Teve lá a fala do ovo, aí quem tá, o ladrão que tá roubando ovo, peraí, mas ele tá no governo agora, ele tem que tomar medidas. Se tem alguém fazendo algo de criminoso, ele tem que, enfim, fazer alguma coisa para coibir. Então, e outras falas também, né, que ele tenta ali e tal. Vai disputar? Muita gente duvida. E aí ele apoiaria quem? O Haddad? Haddad é uma figura cuja popularidade está em queda, em baixa, ministro da Fazenda, inclusive aqui aparece atrás do Ciro em todos os cenários. Todos os cenários. Seja sem o Bolsonaro, com o Tarcísio no lugar, o Haddad está em terceiro, atrás do Ciro. Então, e o Ciro? Aí é que está a grande questão. Vai com apoio de quem? Hoje, a realidade é que o Ciro teria dificuldades até dentro do próprio partido que faz parte da base do governo Lula. Teve um almoço do Ciro, jantar com deputados do PDT. Eu tenho minhas desconfianças de que o partido às vezes usa esses movimentos até para tentar mais espaço com o Lula, do tipo, nós jantamos com o Ciro aqui, e aí tentar ali, inclusive essa é uma queixa pública, foi divulgada já que o PDT quer mais espaço no governo, o PSB também, do vice Geraldo Alckmin. Então o Ciro hoje, a realidade é que ele teria dificuldades até para ter apoio do próprio partido. E aí tem especulações, e não são poucas, do Ciro saindo do PDT, mas aí ele sai e vai para onde? Olha, eu aposto que tem partido de olho no Ciro, ainda mais com esses números. Então não faltaria partido para o Ciro disputar a presidência da República, mas isso também só não basta. O Ciro vai ter o apoio, porque se for para ir sozinho como foi em 2018 e 2022, ele corre o risco de repetir as derrotas. Então, mas vai perder com mais ou perder com menos é derrota. E se ele não mudar também algumas questões que vieram das eleições passadas para cá, a articulação anterior aí muito mal feita, ele corre o risco de estar bem nas pesquisas, como a Marina esteve em 2018 e terminou mal. Então esse momento é um momento crucial para o Ciro, é um momento muito favorável, mas se ele não souber aproveitar esse momento e também os próximos meses, mesmo que ele seja candidato em 2026, ele pode terminar como a Marina em 2018. Então estar bem nesse momento não garante nada, mas não deixa de ser uma excelente notícia para o Ciro tentar articular melhor politicamente falando, buscar apoios, conversar com as pessoas, porque, meus amigos, não é pouca coisa você liderar num cenário com o governador do principal estado do país, o ministro da Fazenda. Todo mundo sabendo que o Tarcísio
é apoiado pelo Bolsonaro e o Haddad é apoiado pelo Lula. E o Ciro lidera. Não é pouca coisa, mesmo um cenário com Lula, o Ciro aparecer com 20%. Aliás, sem o Lula contra um Bolsonaro que não vai disputar, com 20%. Ou num cenário com Lula e com outros candidatos bolsonaristas, o Ciro aparecer ali com 11%, 12%, inclusive com o Bolsonaro, que não vai ser candidato, repito aqui, porque é sempre bom repetir. Então o Ciro tem um patamar muito bom, mas o que ele vai fazer com isso? Essa é a grande dúvida, inclusive daqueles que apoiam o Ciro. Fica todo mundo animado, mas e aí? Vai saber aproveitar ou não vai? Com certeza, repito, deve ter partido aí crescendo o olho para cima de Ciro Gomes e o PDT, se não, enfim, mudar também, né, repetindo erros do passado, aí seria melhor, inclusive, o Ciro sair e buscar um partido que lhe desse uma melhor estrutura para que ele dispute uma candidatura séria à presidência da República e com chances de vitória. O que vocês acham, né? Concordam comigo? Discordam? A opinião de vocês é muito importante. Quem puder, comenta, espalha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!